Meus amados, graça e paz do Senhor Jesus, como estão todos vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Na última aula, a gente trabalhou a respeito dos princípios que a gente utilizava, na verdade, da estrutura que a gente ia utilizar para poder estudar os mandamentos, não é mesmo? Eu disse para vocês que eu ia restringir a aula em aulas de estourando 20 minutos, para que não ficasse muito pesada a quantidade de conteúdos que a gente trabalharia, né? Considerando que são 613 normas, e elas estão dispostas de uma forma que um sábio judeu organizou. Afinal de contas, eles lidam com isso desde a época de Moisés, né? O fato é que nós, cristãos, os empregamos, esses mandamentos, sob a ótica que os apóstolos ensinaram, porque Jesus trouxe uma clareza melhor aos mandamentos, coisa que ele mesmo disse que os sábios de então, os escribas de então, já tinham pervertido muito daqueles mandamentos com leis de homens, né? Então, a gente vai passar, nós, igreja, interpretamos os mandamentos através da ótica de Cristo e dos apóstolos, tá? Bom, na última aula, então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, a gente verificou a questão de que são 613 mandamentos, dos quais 248 são mandamentos positivos, são ordens, né, do tipo faça isso, faça aquilo, e são 365 proibições, do tipo não faça isso, não faça aquilo, tá bom? Então, só lembrar você, né, eu te sugeri da gente utilizar um caderno separado em 3 colunas, onde você possa colocar numericamente do 1 ao 248 mandamentos e do 1 ao 365 proibições. Nas 3 colunas você coloca a ordem, o mandamento, né, um resumo daquilo que diz o mandamento por inteiro, e a referência bíblica dele, e no cantinho aí para você saber onde é que está embasado esse mandamento. Solta umas 2 linhas, antes de colocar o número 2 e o número 3, só para você escrever ali quais são as suas observações a respeito daquilo, vai que alguma coisa te chama atenção, tá bom? Já falamos da divisão por assunto, vamos então aos mandamentos, né? Vamos trabalhar aí a questão dos princípios da fé. Veja bem, dentro de princípios, o mandamento número 1 é o de crer em Deus. A gente até vê isso repetido no Novo Testamento mesmo, né? Para agradar a Deus é primeiro importante crer que ele existe, né? Então, uma pessoa que faça todos os bens, né? Uma pessoa que seja uma pessoa de coração bom, no bom sentido, no sentido corrente da palavra e não teológico, né? No sentido diário da palavra. Uma pessoa que ela tem boas obras, que ela tem boas ações, ela ajuda os pobres, ela compartilha os bens dela, ela é uma pessoa que busca ser sempre uma pessoa justa com as outras pessoas, mas se ela não crê em Deus, se ela é uma pessoa ateia, ela está violando mandamentos, né? E isso é sério no sentido de que você, ao violar mandamentos, atrai a ira de Deus contra você. Então é necessário crer que Deus existe. E esse é o primeiro mandamento elencado aí, e está com a base a referência dele é Êxodo, capítulo 20, versículo 2, onde diz, e você vai ver que não está claramente creia em Deus, mas está lá, diz claramente, eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, é importante que alguém que faça parte do povo de Deus creia que o Eterno, ou o Senhor, ou o Javé, ou o Jeová, é o único e verdadeiro Deus, né? É Deus, tá bom? Eu disse essa série de nomes aqui, as nossas Bíblias seguiram a tradição judaica. Como não se sabe pronunciar o nome de Deus, alguns dizem que é Javé, outros dizem que é Jeová, outros dizem que é Iehová, não tem como saber disso, porque na época em que o texto foi escrito não tinham vogais. As pessoas que liam é que sabiam interpretar, elas já pelo costume sabiam interpretar onde colocar determinadas vogais. É só muitos anos depois, muitos séculos depois, que os judeus resolveram colocar pontos na escrita deles para poder mostrar que ali tem vogal na composição da palavra. Então, perdeu-se o hábito de dizer o nome de Deus e com medo de dizê-lo em vão, né? É um mandamento não pronunciar o nome de Deus em vão. E aí os judeus adquiriram o hábito, então, de toda vez de falar de Deus, na sequência dizer bendito seja ele,
porque dessa forma você não diz o nome de Deus em vão, mas como não se sabe mais dizer o nome de Deus, então eles normalmente substituem por eterno ou por Senhor, e as nossas Bíblias trouxeram isso, né? Já comentamos isso em aulas anteriores. Se você pegar a sua Bíblia no Antigo Testamento, principalmente, boa parte das Bíblias, normalmente as mais antigas, vão ter a palavra Senhor escritas em letras maiúsculas, todas as letras maiúsculas. Quando está escrito com todas as letras maiúsculas, é um indicativo de que lá no original hebraico tinha as 4 letras, né, que descreviam o nome de Deus, né, o tetragrama que a gente fala. Em português, as 4 letras seriam YHWH. E aí misturaram com a palavra Senhor, que é Adonai, e aí colocaram as vogais lá no hebraico, lá, uma atrás da outra, uma vogal de Adonai atrás do hebraico, atrás de cada letra consoante, e aí montaram um nome artificial, Jeová, tá bom? Mas então, para poder não correr o risco de se referir de maneira errada a Deus, então acaba que nossas Bíblias trouxeram o título Senhor, tá bom? E aí está escrito, eu sou o Senhor. Se você tiver uma Bíblia mais antiga aí na sua mão, você vai abrir provavelmente aí no lugar de Senhor, que eu não coloquei com letras maiúsculas, mas provavelmente aí na sua Bíblia mais antiga deve estar tudo com letras maiúsculas, indicando que aí está o nome de Deus. Tá? Então, ele diz, vamos atualizar, né? Vamos supor que o nome de Deus de fato seja Jeová. Então, Deus estaria dizendo, eu sou Jeová, o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Então, ali já se presume, então, que existe um Deus e é preciso crer que esse Deus existe. Tá? O primeiro mandamento, então. E na sequência, no mesmo versículo, nós temos uma proibição que ela é decorrente do mandamento, né? Se só tem um Deus, se só tem Jeová como Deus, então você não pode crer em outro Deus e nem atribuir a divindade a outro ser que não seja Deus. Então, para as pessoas que adoram o Deus Sol, o Deus Júpiter, o Deus Marte, Anubis e etc. e tal, outros deuses mais, essas pessoas estão, então, violando a proibição de não atribuir divindade a outras pessoas, outros seres ou outros objetos que não são Jeová, que não são o verdadeiro Deus, tá bom? Sigamos, então, para o segundo mandamento. Demos sorte, então, né? Tá aí o primeiro mandamento, a primeira proibição, foi para o mandamento 2, mas não vai seguir assim, daqui a pouco pula para 60 e tantos, tá? E aí você muda de página rapidamente, aí, pausa o vídeo e raciocina aí. Crer na unicidade de Deus, está lá em Deuteronômio 6, versículo 4. O que diz lá? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Provavelmente, na sua Bíblia mais antiga, as duas palavras Senhor também estão com letras maiúsculas. Então, ouça Israel, Jeová, o nosso Deus, é o único Jeová, ou o único Deus, né? Mostrando que Jeová é o único Deus que existe. Então, proibido ter outros deuses, né? E crer que apenas Jeová é Deus. Isso aqui, inclusive, faz parte da maior oração que um israelita pode fazer, né? Inclusive, ele é obrigado a recitá-la 2 vezes por dia, né? Confirmando, reforçando para sua mente, para o seu coração, que existe apenas um Deus. O terceiro mandamento é de amar a Deus. Poxa, é óbvio que se eu creio que existe um Deus e ele é o único Deus, eu tenho que amá-lo. Para muitas pessoas, os sofrimentos da vida já embaçaram a visão delas. Elas sabem que existe um Deus, elas creem que existe um Deus, mas elas definiram por não amar a Deus, né? Resolveram fazer-lhe oposição. Então, isso a gente tratar de maneira clara. Mas a gente pode também verificar isso aí de maneira figurada, porque a gente demonstra amor com atitudes. Então, provavelmente, quando se diz ame a Deus, é mais do que crer mentalmente na existência dele, né? É mais do que dizer todo dia que você olha para o céu, olha para as estrelas e fala, nossa, eu te amo, Deus. É mais do que isso, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, tudo que você tem, você emprega para demonstrar
amor a Deus, tá? Então, o seu corpo tem que ser utilizado para amar a Deus, tem que demonstrar o seu amor a Deus. As suas coisas, o seu carro, a sua casa, o seu lote, né? Tudo isso tem que ser utilizado para poder demonstrar amor a Deus. E com isso eu não quero dizer que você tem que vender essas coisas para demonstrar amor a Deus. Não quero dizer que você tem que pegar o dinheiro da venda dessas coisas e entregar em alguma instituição ou em alguma congregação como demonstração de amor a Deus. Não. Também isso seria forma de demonstrar amor a Deus, se necessário for, ok? Mas eu quero dizer que você não deve empregar as suas forças, a sua mente, a sua alma, o seu coração, todas as suas posses em coisas que não demonstrem amor a Deus. Você tem que viver pensando em como agradar e amar o seu Deus. Digamos em frente a mais um versículo aí, na verdade uma consideração, né? Ao meditar na grandeza, no poder e nas maravilhas de Deus, o homem deve desenvolver um grande anseio em conhecer Deus. Então, quando você olha para as estrelas e vê o quão bonito é o céu estrelado num dia que não tem nuvens, algo tem que mexer lá dentro de você e falar, não, eu preciso conhecer esse Criador. Ele é muito grande, ele é imenso. Olha só como é que cria uma situação de maravilha dessa para o homem desfrutar. Essas coisas devem desenvolver em você o desejo de conhecer Deus, amar a Deus. E na sequência, meus irmãos, isso envolve a igreja no seguinte sentido, ao amar a Deus e amar o seu Cristo, a gente tem que anunciar para o mundo a existência de um único e verdadeiro Deus, né? E de que o dia está chegando, né? O dia da sua vinda está chegando. Temos que, então, distribuir o evangelho a todas as partes do mundo, que é o mandamento de Jesus, né? É uma ordem, é uma ordenança que Jesus deu para a igreja, a sua função missionária. Tá bom? O mandamento de número 4, 2 versículos para embasá-lo aí, é o mandamento de temer a Deus. Meus irmãos, esse temer, ele pode também ser, ele é mais normalmente compreendido pelos estudiosos como sendo a reverência a Deus, tá? Mas não só temer, tremer também, sentir medo da possibilidade que Deus tem, demonstra ao longo da Bíblia, não só no Antigo como no Novo Testamento também, a possibilidade de Deus punir os pecadores. E nós temos que temer estar em pecado, temendo a justiça divina, porque Deus ele é justo e misericordioso. Ele é misericordioso, mas ele é justo. E nada tira de Deus a competência e a capacidade de executar o juízo no momento que ele quiser. Então, temos que temer a Deus, isso faz parte, indiretamente, de amar a Deus. Tá? Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Tá? Então, é para temer a Deus mesmo, tá bom? E aí você nota aí que nós temos outras ordens dentro de um mesmo versículo, né? Que é de cultuar apenas a Deus, que é de jurar apenas pelo nome de Deus. Então, já somos recomendados no Novo Testamento a nem fazer juramento. A gente não precisa jurar para poder dar valor às nossas palavras. É só sermos conhecidos por sermos verdadeiros em todo o tempo que as nossas palavras serão acolhidas, tá bom? Sem a necessidade de jurar em nome de Deus, porque jurar falsamente é quebra de mandamento. Temam o Senhor, está lá em Deuteronômio 10, 20. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam seus juramentos somente em nome dele. É uma repetição do versículo anterior, né? Olha só, essa imagem aí para poder simbolizar, eu não sei se essa imagem é real, se ela tem uma aplicação de internet nela, né, para poder multiplicar a quantidade de estrelas, mas basta a gente ir para o meio do mato e olhar para o céu num dia de inverno, né, onde tem menos nuvens, que a gente já fica espantado com a quantidade de estrelas que a gente consegue observar no céu. E se foi Deus que criou cada uma dessas estrelas e colocou no céu, e se a ciência hoje diz que alguma dessas estrelas engoliria o planeta onde a gente vive, é hora de você parar, né, e não só admirar a grandeza do Deus que criou tudo isso, mas como passar a se colocar no seu devido lugar de ser humaninho pequenininho, né, e temer a grandeza de Deus, né, o seu poder, a sua potência, a ponto de que Moisés, por exemplo, pediu para ver a face de Deus, ele falou, ninguém consegue me ver e continuar vivo, né? Você vai ver o restinho da minha glória passando.
Então, o homem deve se conscientizar de como é pequeno diante da grandeza de Deus, né? A proibição 63, vai lá então para a sua parte do caderno, onde você numerou lá as proibições e pula para a proibição 63. Não se pode profanar o nome de Deus. Isso está em Levítico 22, versículo 32. Não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, eu os santifico. Tá? A percepção, meus irmãos, a respeito de profanar o nome de Deus, existem algumas coisas que os judeus, então, lá traçaram para poder demonstrar o que seria profanar o nome de Deus. Seria o contrário de santificar, e tem a ordem também para poder santificar o nome de Deus, né? E quando a gente não santifica, quando a gente quebra mandamentos, a gente profana o nome de Deus. Tá? Agora, os judeus, no sistema de entendimento deles, entenderam que violar um mandamento em público de forma consciente é a forma mais clara de demonstrar a profanação do nome de Deus. Então, todas as pessoas olham para você, sabem que você se denomina, se identifica como um servo de Deus, né, como um crente em Deus, e aí elas te veem violando o mandamento. Né? Você acabou de profanar diante dos olhos dela, diante da mente dela, você acabou de comprometer a confiabilidade da sua imagem como servo de Deus, você profanou o nome de Deus. Os judeus chegam a entender que num período de perseguição religiosa, né, um período de exceção, lembre-se você que na história dos judeus eles foram perseguidos por pelo menos 3 nações diferentes que tentaram destruí-los totalmente. Sendo o mais conhecido, o último mais conhecido aí, o Hitler, né? Com o movimento nazista. Tentaram dizimar, de fato, essa nação. E aí, em público, mesmo num período desse, aí mesmo que você não pode abrir mão de cumprir o mandamento. Você morre, mas não viola um mandamento. Né? Principalmente esses 3, que é a questão da idolatria, e como exemplo disso nós temos Daniel, que diversos outros judeus estavam no meio daquele povo ali, salvo engano, Daniel 2, né? Onde existe uma ordem para que todos se prostrem, Daniel 2 ou 3. Está ali no início de Daniel, ali, onde existe a ordem para que todos se prostrem diante da imagem que Nabucodonosor mandou construir, e 3 ficam de pé e não se prostram, e são condenados à morte de fornalha, né? Que é o Daniel, na verdade 3, né? São submetidos, então, à pena de morte ali dentro do Império Babilônico e são preservados por Deus ali na fornalha, né? Então, entende-se, esse terceiro ponto aí, é bom dizer que num período de perseguição, você pode até quebrar mandamentos se for para se manter vivo, desde que não seja em público, tá? Então, por exemplo, saiba você que um judeu não pode comer carne de porco, mas ele está sob perseguição e aí as pessoas dizem, prova que você não é judeu, come essa carne de porco. Né? Ele está ali num conflito pessoal. Mas no entender da lei, a lei é para dar vida e não trazer morte. Então, nesse caso, o judeu comeria carne de porco para se manter vivo e depois pediria perdão a Deus normalmente, porque essa pressão que ele sofreu aí colocaria em risco a vida dele como um adorador de Deus. É complexo entender isso, né? Mas isso, por exemplo, eliminaria excessos, extremismos, como, por exemplo, o de não aceitar uma doação de sangue, por entender que consumir sangue por doação intravenosa seria a quebra do mandamento de não ingerir nada com sangue. Não é isso que o mandamento diz, é lógico, mas você sabe que existem pessoas que preferem morrer a receber uma doação de sangue. Não. Né? Ainda que isso fosse quebra do mandamento, vá lá, toma doação de sangue. Né? E depois demonstre o verdadeiro arrependimento diante de Deus. Tá? Mas existem, então, mandamentos que, em situação nenhuma, você pode abrir mão de cumpri-los. Tá? Seria se prostrar diante de outros deuses, seria adulterar ou, mais amplamente, cometer atos sexuais repudiados ou proibidos na Bíblia. Existem relações que não são permitidas, como, por exemplo, com o animal,
com neto, com sogra, com genro, né? Essas coisas são terminantemente proibidas, né? Com filho, com filha, mesmo que enteado. Todas essas relações sexuais são proibidas dentro do texto bíblico e você não faz isso. Estupro, né? Não se fazem essas coisas mesmo que a sua cabeça esteja para rolar. E matar outra pessoa, ou você mata Beltrano ou eu vou te matar. Então você morre porque a sua vida não tem mais valor do que a do outro, né? Então as duas vidas têm peso igual diante de Deus. Então, dentro desse sentido aí, não se viola nenhuma dessas três leis sob pena desses mandamentos, sob pena de profanar o nome de Deus, principalmente se for em público. E a pena de profanar o nome de Deus eram chibatadas. Tá? Já partindo para o encerramento da nossa aula, eu vou deixar alguns pontos claros para você aqui. Eu sei que muita gente pensou, poxa, profanar o nome de Deus devia dar pena de morte, né? E eu disse para você que nem todas as sentenças no Antigo Testamento, pelo menos é assim que explicam os sábios do antigo judaísmo, né? Nem todas as violações são puníveis com morte. Algumas delas, como você viu agora há pouco, aí, profanar o nome de Deus é punível com chibatada. Quantas chibatadas? No sistema judaico, 40. Para poder não correr o risco de perder a contagem, né? Tá todo mundo ali muito extasiado, tem gente gritando, tem parente chorando, né? Então a emoção pode confundir o carrasco no ato das chibatadas e ele perder a conta. Como não pode passar de 40, porque isso seria quebrar um costume judaico, então 40 menos 1, 39, né? E aí nós vemos o Paulo dizendo que por algumas vezes ele foi submetido a essa punição, né, de sofrer chibatadas 40 menos 1, né, que ele diz lá no texto bíblico. Depois você pode procurar isso e comentar aí embaixo aí onde é que está a passagem onde Paulo diz ter sido punido com chibatadas. Mas vou esclarecendo para você aqui e na próxima aula a gente começa daqui de novo. No sistema penal do judaísmo antigo, da época do templo ainda, um transgressor deveria ser julgado perante um juiz, um grupo de juízes, né, na verdade, conhecedores da lei. E às vezes nem sempre um só. Para poder ter pena de morte, por exemplo, precisava reunir um conselho de 23 juízes, tá? Para poder sentenciar um cidadão à morte. Sem testemunhas, não dá para julgar uma transgressão, porque precisa testemunha para poder afirmar que aquele cidadão violou um mandamento. Algumas leis só valem dentro do território de Israel, como, por exemplo, o povo recebeu as leis, não sei se vocês se lembram disso, ele estava no deserto. Você viu nas imagens lá, o povo estava no deserto. E algumas leis falavam a respeito de plantação. Como é que você vai cumprir as leis de plantação no meio do deserto? Não tem condição. Então, hoje existem judeus nos Estados Unidos, existem judeus na Rússia, né, na Eslovênia e em Israel. Né? Na vigência da existência do templo, mesmo que o templo estivesse de pé hoje em dia, ele não está, essas leis só poderiam ser cumpridas, algumas leis só poderiam ser cumpridas dentro do território de Israel, algumas, tá bom? Algumas outras leis, como eu já falei aqui, apenas na vigência do Templo de Jerusalém. Eu acho que eu falei com você no início dessa aula que hoje em dia, pela falta do templo, os judeus não conseguem cumprir nem 200 das 613 leis que existem para eles cumprirem. Tá? A pena capital, a pena de morte, poderia ser cumprida de 4 formas principais: por apedrejamento, né? Por queima, fogueira mesmo, tá? Por exemplo, a filha de um sacerdote que se envolve com prostituição, o mandamento era que ela fosse executada em fogueira. A decapitação por espada e estrangulamento, tá? Seriam as 4 formas. Porém, calma, era muito difícil sentenciar uma pessoa à morte. Salvo engano, 3 pessoas apenas são reconhecidas como tendo sido submetidas à pena capital, né, durante a vigência da lei. Seria aquele primeiro judeu que violou, aquele primeiro hebreu, né, que logo um pouco antes dos mandamentos já tinha sido dada a ordem para poder não trabalhar no sábado, não colher maná no sábado, e ele colheu mesmo assim, colheu lenha, né, na verdade, ele colheu lenha para cozinhar no sábado, e já tinha havido um mandamento de não fazer nada no sábado cada um tinha que ficar no seu lugar, e aí o que aconteceu? Ele foi capturado e sentenciado, então, à morte, né, a pena capital. Olha aí esse texto, ó. Para a execução de uma sentença capital, que é pena de morte, era necessário que o transgressor fosse claramente advertido de que estava prestes a violar uma lei cuja pena era pena de morte.
né? Então, quando o cara tivesse prestes a fazer, né, uma violação grave, de uma lei grave, alguém tinha que chegar para ele e falar assim, para com isso, que isso é contra o mandamento do Eterno, isso é contra o mandamento de Deus. Ó, fica sabendo que se você fizer isso aí, você pode ser sentenciado à morte. Né? Aquele camarada que está avisando, inclusive, ele é testemunha. Né? Do outro lado, precisa do culpado lá, daquele camarada que está prestes a cometer a punição, ele demonstrar que entendeu a repreensão, entendeu o mandamento que ele está violando, e mesmo assim ele tem que demonstrar a intenção. Não, eu estou entendendo o que eu estou fazendo, é isso que eu quero fazer mesmo. Então, olha aí, para ser considerado culpado, o transgressor deveria demonstrar a clara consciência sobre o que estava fazendo e a intenção de violar a lei, apesar de ter sido advertido, apesar da violência. Então, nessas situações, ele é, sim, mais que merecido até, né, pessoal? O camarada ser advertido de que tem pena de morte para um determinado crime, ele comete a si mesmo, né? Então, advertido ele já estava. Se o mandamento não trouxer consigo a pena a ser aplicada, o transgressor deveria ser submetido a uma pena de açoites. Então, existem mandamentos que ele não tá dizendo qual que é a pena para quem violar. Então, nesse caso, constatou que ele violou aquele mandamento, aquela proibição, não está dizendo que é pena de morte, não está dizendo que é para amputar um braço, não está dizendo que é para poder desterrar o camarada, por exemplo. Então, abre as costas dele lá, né? Expõe as costas dele e submete ele aos 40 açoites lá, menos um. Se um transgressor tivesse violado mais de um mandamento, seria punido pela violação mais grave. Então, cometeu um que merece, cometeu 2 crimes, né? Um deles é punido com açoite, o outro com pena de morte, vai ser submetido à pena de morte. Mas, lógico, passando pelo juízo, com testemunha que avisou, né? Eu queria deixar claro para você que isso é tão difícil de se cumprir, e algumas pessoas, normalmente quando você vai conversar com pessoas muito incrédulas, mas que conhecem da Bíblia, elas falam o seguinte: o Deus da Bíblia é tão bom que ele mandava matar os filhos desobedientes. Não era bem assim não, viu, irmãos? A gente vai ver isso mais para frente, mas esse filho desobediente ele tinha que ser incorrigível, ele tinha que ser diversas vezes avisado, ele tinha que ser julgado por um tribunal de pelo menos 23 juízes, e toda vez que alguém quisesse trazer alguma informação, algum novo elemento, algum novo testemunho que pudesse ajudar a libertar o apenado da sua sentença de morte, isso tinha que voltar para o tribunal e os juízes tinham que avaliar de novo aquela nova evidência trazida para salvar a vida daquele camarada, né? Então, por exemplo, esse primeiro judeu que coletou lenha foi sentenciado à morte. Nós temos Jesus, que foi sentenciado à morte, e com testemunhas falsas, né? Lembre-se disso. E nós temos também o Estevão, que também foi sentenciado à morte por apedrejamento. Se pode ver lá no livro de Atos, se não me engano, no capítulo 6. Não é? Então, não é simples matar uma pessoa que viola a lei, porque existem vários percalços, né? Eu não sei se todos os juízes tinham que concordar, aparentemente não, precisava da maioria deles, mas todos eles, esses juízes também tinham que cumprir regras muito severas de avaliação a respeito das punições, né, das violações de mandamentos. Eles, na verdade, eram representantes de Deus, no sentido de aplicar a pena no território de Israel. Tá bom? Bom, na próxima aula a gente começa com essa proibição 65, que é a proibição de demolir casas de adoração, templos, né? Feitos em nome do único e verdadeiro Deus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, te enche de graça e até a próxima semana, pessoal.